Boa noite, pessoal. Hoje a prof veio aqui gravar o vídeo para vocês da aula da terceira semana e como vocês podem ver, a prof está vestida típica de São João para tentar ficar um pouquinho mais próximo de vocês, porque se nós estivéssemos na escola essa semana a gente estaria comemorando São João, estaria comemorando as comidas típicas de São João, comemorando as nossas danças de São João, acendendo a nossa fogueira lá na escola, fazendo aquela festa gostosa entre a comunidade, entre os pais e entre os alunos. Então hoje a prof vai gravar para vocês a terceira semana que vocês têm lá nas folhinhas que vocês receberam. Eu vou dar uma explicadinha, pessoal, antes de eu entrar na terceira semana, na adição e na subtração de monômios, tá? Que seria a redução de termos semelhantes, tá? A aula passada a prof explicou para vocês o que era termo semelhante, o que é ser semelhante entre os monômios. Mas se ficou alguma dúvida para resolver as atividades desta folha, eu sei que tem alunos que já me mostraram, que já me perguntaram, outros não me perguntaram nada, outros não mostraram nada, não tiraram suas dúvidas ainda, mas vocês ainda têm tempo para fazer. Então eu vou explicar de novo para vocês, lá na quarta folha que eu entreguei para vocês. Lá está assim, ó, redução de termos semelhantes. Adição e subtração de monômio. Monômio, pessoal, vocês sabem que a prof já explicou para vocês que é quando a gente usa letras e quando a gente usa números, tá? Essas letras aqui, elas são para identificar algo que a gente ainda não sabe ou que a gente quer descobrir. Nós podemos atribuir valores para esse x e para este y, mas aqui nós só vamos aprender como que a gente junta ou como que a gente diminui esses monômios. Para nós fazer isso, vocês têm o exemplo lá da folha de vocês, que é 2xy mais 7xy menos 5xy. Em primeiro lugar, vocês têm que ver se os termos de vocês são semelhantes. Quando que o termo vai ser semelhante? Quando a letra for igual em todos os termos. Ó, nós temos o primeiro termo, nós temos o segundo termo e nós temos o terceiro termo. No primeiro termo nós temos xy. No segundo nós temos xy. E no terceiro nós também temos xy. Então, nós podemos adicionar ou subtrair esses termos, porque eles têm a mesma parte literal. O que é parte literal do monômio? Relembrando a aula passada, a primeira semana e a segunda semana. Parte literal é onde estão as letras, ó. Isso é parte literal. A parte literal destes termos aqui é o xy, xy, xy. E a parte numérica é o 2, desse termo é o 7 e desse termo aqui é o menos 5. Então, o que nós vamos fazer? 2 mais... Vou ter que trocar de pincel, pessoal. Então, é 2 mais o 7... Eu posso usar um parênteses aqui se eu quiser, menos o 5 que está aqui. Tudo isso comporta aos xy. Então, quantos xy eu vou ter aqui? 2 mais 7, 9. 9 tira 5, eu vou ter 4xy. Então, aqui está a resposta da redução dos termos semelhantes deste exemplo aqui, tá? Vocês têm lá um norte para vocês que diz assim, lá na folhinha,
Para adicionar monômios semelhantes é necessário, primeiro, somar algebricamente os coeficientes numéricos. Então, somar os coeficientes numéricos, que é a parte numérica que eu falei, tá? E em segundo, repetir a parte literal. A parte literal é igual, ela está repetida aqui uma vez só. Então, a gente soma 2 mais 7 menos 5, que vai dar 4, e repete a parte literal, que são as letras. Nós temos mais 2 exemplos lá, que a prof trouxe na folha para vocês, ó. Que o exemplo é, exemplo A, é x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Então, primeiro eu vou olhar se a minha parte literal é igual. Então, aqui eu tenho 1x ao quadrado, quando é 1 não vai aparecer o número 1, tá? Ele não vai ter nenhum número aqui. E eu tenho menos 8x ao quadrado. Então, eu vou ter a parte numérica 1 menos 8 e a parte literal que é x ao quadrado. Então, 1 menos 8, eu vou ficar com menos 7x ao quadrado. Então, esta é a resposta da redução desses dois monômios, que são semelhantes. Vocês têm mais um exemplo lá, que eu vou apagar aqui para passar para vocês, porque não vai ter espaço, tá? Que é a letra B, que é 9B menos 10B mais 15B. Então, nós temos todos os termos aqui são semelhantes, ó. Nós temos B, aqui nós temos B e aqui nós temos B. Então, nós vamos fazer 9 menos 10 mais 15. Tudo isso é B que eu estou adicionando. Então, 9 menos 10 é menos 1, mais 15. B. Devo 1 e tenho 15 para pagar, vou ficar com 14B. Essa é a redução desses monômios que estão aqui, destas partes numéricas com a parte literal que é igual. Aqui embaixo diz assim, ó, não se pode fazer adição algébrica de 3x ao quadrado mais 2x, ó. 3x ao quadrado não pode fazer com mais 2x. Por que que não pode, pessoal? Porque a parte literal é diferente, tá? Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu só tenho x. Então, x ao quadrado é diferente de x no expoente 1. Então, eu não posso juntar porque eles são diferentes. Então, essa é a essência de saber adicionar os monômios.